Olá, pessoal. Bem-vindo a mais uma videoaula. Eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, que quando você utiliza tantos operadores aritméticos como operadores relacionais, né, eles são mais propícios a você aplicar a tipos primitivos. Isso aqui, ó. A maioria dos casos, você vai ver ele aplicado a tipos primitivos, né, como eu fiz no exemplo da aula passada, né? Por que ele não cabe a tipo objeto na maioria do contexto que você vai resolver? Eu vou lhe dar um exemplo. Eu vou pegar essa classe aqui, ó, e vou criar uns atributos de objeto, tá? Eu vou criar aqui, ó, int x recebe 2. Quem não sabe o que é atributo, veja as vídeos, aulas anteriores para você entender. E vou criar aqui, ó, uma outra variável, int y recebe 4, certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar um próprio, vou apagar aqui, isso aqui. Eu vou pegar e criar objetos da minha própria classe, tá? Então, eu posso criar aqui, ó. Então, eu defino, para você saber, ó, vou criar aqui, ó, prog1, A recebe new prog1. Na prática, pessoal, quando você faz isso, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai criar na memória um objeto, e esse objeto na memória, ele vai ter x, que vale 2, e y, que vale 4. Ele fez uma cópia disso aqui. Lembre-se que, a princípio, um objeto representa um conjunto de dados, enquanto o tipo primitivo, ele representa um dado, apenas um dado, né? Se eu pego e faço novamente isso aqui, ó, novamente isso aqui, ó, só que eu vou chamar essa variável de b, né, criando um objeto da minha própria classe, ó, ele novamente vai fazer uma representação da memória do objeto b e vai ter isso aqui. Se você pega agora e faz isso aqui, ó, se A é igual a B, tu está perguntando agora se A é igual a B. Ele me permite fazer isso, porque tem casos que eu posso fazer isso dentro de algum contexto, né? Mas para a maioria dos casos eu não posso aplicar isso. Por quê? Vou colocar aqui, ó, solto. Vou colocar são iguais. E aqui else, né? Vou colocar solto e vou colocar aqui, ó, são diferentes. O que será que ele vai mostrar para mim? Aí você olha aqui, ó, os objetos são, os dados do objeto, né, são iguais, né? Então, se eu pegar e rodar essa aplicação, ó, vou compilar, java, prog1.java, alterei o código-fonte, eu tenho que compilar novamente, ó, prog1, e ele fala que são diferentes. Aí você tem que entender, bom, o que existe dentro da variável A e o que existe dentro da variável B, tá? Essas variáveis A e B, como não são de tipos primitivos, eles são chamados de variável de referência, porque dentro dessas variáveis vai ter um endereço de memória que aponta para um objeto. E o objeto sempre vai estar localizado na área de memória chamada heap. Então, na prática, o que existe dentro da variável A é um endereço de memória, que ao seguir esse endereço de memória, você chega ao objeto. Dentro da variável B também tem um endereço de memória, que ao seguir, você chega nesse outro objeto. Então, o que você está fazendo aqui é comparando se esse objeto, se o endereço desse objeto é igual ao endereço desse objeto. Ele não está comparando os dados que tem dentro do objeto. E, naturalmente, os endereços são diferentes, ele vai falar que são diferentes. Então, por isso que eu falei para você que esse tipo de aplicação de operadores relacionais ou operadores aritméticos para tipos de dados que não são tipos primitivos, ele não se aplica muito bem, tá? Tem um caso ou outro que você faz isso, mas a maioria dos casos eu vou utilizar isso apenas para tipos primitivos. Ok, pessoal? Bom, até mais, era isso, até a próxima videoaula.